Olá a todos, meu nome é Bruno Barbieri. Há exatamente um ano eu fiz um vídeo aqui no YouTube que eu comentava o porquê que é injusto a relação peso e altura da categoria Classic Physique. Eu tento entender, né, como que eles chegaram naquela relação, mostro quais são os problemas dela, né? Inclusive até proponho uma solução, né, que eu diria, no vídeo eu falo de utilizar talvez um número parecido com o IMC para fazer uma relação de peso e altura. Obviamente que não é uma solução perfeita, mas é muito melhor do que tem hoje. Inclusive naquele vídeo eu até comento, né, o porquê que o Ciban é tão leve, né? Eu acho que eu fui o primeiro aqui no YouTube no Brasil a comentar nessa a injustiça aí da relação peso e altura na categoria Classic Physique e de tentar entender, né, como que eles fizeram esse cálculo. Bom, depois de um ano, nada mudou, né? Esse assunto está novamente aí no YouTube. O Júlio Balestrin junto com o Pacholok fizeram um vídeo no canal da Max Titânio comentando sobre essa relação, né, de peso e altura. Tentaram entender, né, fizeram a mesma coisa que eu e não conseguiram chegar a nenhuma conclusão, porque eu acho que não tem. Mas enfim, né? Eu gostaria então de fazer um novo vídeo, né, para comentar sobre isso, as atualizações, né? Na categoria Classic Physique, nada mudou por enquanto. Mas na categoria Men's Physique vai mudar. É uma categoria que não tinha limite de peso, agora a partir do ano que vem vai começar a ter, né? Porque os caras estão enormes e era para ter uma grande diferença de volume entre o pessoal da Classic Physique e da Men's Physique. Hoje a gente vê atletas da Men's Physique do tamanho dos atletas da Classic, às vezes até maior. Então a gente vê que eles se perderam na, nessa categoria. E parece, a gente não sabe ainda porque não soltaram essa tabela, que vai ser mais justo ou mais proporcional, né, esse limite de peso na Men's Physique. Então esperamos que se eles fizerem algo mais justo na Men's Physique, pode ser que eles mudem para a categoria Classic Physique. Eu vi muita gente comentando, mas eles não vão fazer isso enquanto o Siban estiver vencendo. Olha, pode até ser, mas eu acho que não, né? Eu acho que eles poderiam mudar para um ano seguinte, igual eles estão fazendo com a Men's Physique. Mas o porquê que eu acho difícil eles fazerem isso, né? Porque eles gostam do Siban como campeão, né? Primeiro que quando eles desenvolveram essa tabela, né, essa relação de peso e altura na Classic Physique, eles privilegiaram quem é mais alto, né? Pelo menos quem está na estatura de 1,85, 1,86. E por que que eu acho isso? Porque se vocês assistirem lá o documentário do Arnold que está lá na Netflix, o Arnold tem por volta de 1,85, tá? Você vê quando ele morava acho na Áustria, né? Não lembro onde estava morando, mas ele queria ir para os Estados Unidos competir lá. E daí o Joe Hader, que é o fundador do Olympia, chamou o Arnold para morar nos Estados Unidos e competir na categoria, lá na competição do Mr. Olympia, que era a competição que reuniu os melhores atletas e tal, e foi assim que acabou existindo, né, o Mr. Olympia. E daí quando o Arnold foi para lá e começou a competir, ele queria levar um amigo dele, né, que é o Franco Columbo, que era um cara que tinha um físico muito bom, só que ele era baixinho. Aí o Arnold insistiu, né, pro Joe Hader trazer também o Franco Columbo. O que que o Joe Hader falava? Não, não, esse cara é muito baixo, esse cara não vai vender, então não queria ele lá. Mas o Arnold insistiu tanto, né, porque o Franco Columbo era o melhor amigo do Arnold, que aí o Joe Hader acabou trazendo ele. Então a gente já consegue perceber que eles têm uma preferência para por quem é mais alto, né? Porque talvez esteticamente venda mais, eles têm uns motivos deles lá. Então, quando a gente vê a tabela da Classic Physique, tem um privilégio quem está nessa faixa de estatura aí de 1,86, 1,85. Quem é menor, quanto menor a pessoa for, você vê que o limite de peso dela é muito baixo. E ela não consegue colocar volume suficiente para preencher o físico dela e ser competitivo na Classic Physique. E se o cara também for muito alto, você vai ver que o limite de peso também não é proporcional. Então esse cara também não é privilegiado. Então a faixa que eles gostariam que fosse um Classic Physique é na estatura mais ou menos do Siban. E a gente consegue perceber isso também por outros motivos. Que o Siban, ele não está no limite de peso dele ainda, né? O limite hoje dele é de 109 quilos. Ele vai e pesa de roupa, né? Então ele ainda tem margem ainda para colocar. Isso, e se eu não me engano, ele falou que tinha mais de um quilo, um pouco mais de 1 quilo para bater os 109 quilos. E a gente vê os outros atletas que estão ficando em segundo, em terceiro, em quarto lugar,
eles sofrem muito para bater peso. Então, por exemplo, o Ramon tem 1,81, ele tem que bater, se não me engano, até 101 quilos, né? Ele tem muita dificuldade em bater peso, né? Ele sofre bastante para bater esse peso. O Urs Kalicinski, que eu acho que tem 1,80, que ele tem que bater 98 quilos. É, muita gente falava que ele tinha margem para crescer, mas parece que na última competição já estava meio complicado para ele chegar nesse peso, né? Para ele teve que baixar um pouquinho. Lembra do Brion? O Brion até saiu da Classic Physique, ele já foi até um Olímpia também, né? Mas ele saiu da Classic Physique e vai para 212 por causa do limite de peso. Ele já não aguenta mais chegar naquele peso que ele precisa bater, né? Então ele tem que perder muita massa muscular. O Huff Diesel, no último Olímpia, praticamente não conseguiu bater o peso lá, teve que sair correndo na escada para baixar o peso para conseguir competir. Então a gente consegue ver que diversos atletas que nem estão no topo ainda, né? Estão no topo, mas não venceram, né? Estão com dificuldade em bater o peso. E o cara que está vencendo está pesando, está indo lá para pesagem com roupa porque está com uma margem muito grande. Então a gente já vê que tem alguma coisa errada. Inclusive o Siban é um cara extremamente grande, volumoso, e está com uma margem, né, para bater peso, né? Eu sei que são vários fatores que determinam se uma pessoa pode ser pesada ou não, né? Como eu disse no começo do vídeo, no outro vídeo que eu fiz um ano atrás, eu até comento por que o Siban é tão leve, né? Ele geneticamente é privilegiado, mas além disso, a própria categoria privilegia ele. E daí você pode estar falando assim, mas não é injusto porque quando as pessoas foram assinar o contrato de competir lá, elas sabiam desse limite de peso. Tudo bem, isso quer dizer o quê? Que não está sendo roubado no sentido de ninguém tá mudando a regra ali. Mas injustiça está acontecendo, porque se uma pessoa tem um privilégio, ela tem uma margem maior para colocar de peso, isso chama-se injustiça. É a mesma coisa que, imagina uma corrida de 100 metros. Imagina que para cada altura que você tem, uma pessoa pode chegar e ficar começar 10 centímetros à frente. Por mais que você concorde em competir numa competição dessa, não deixa de ser injusto, tá? E como que eles poderiam melhorar isso, né? Ah, eles precisariam de estatísticos, precisariam de pegar várias amostras, né? Então eles poderiam pegar físicos que eles consideram clássico, tá? De diversas estaturas diferentes, precisaram reunir todos esses dados, estatura e peso, e tentar chegar numa fórmula que beneficie não, mas seja justa para todo mundo. Como mais ou menos fizeram com o IMC. Então, quando fizeram essa fórmula, eles pegaram diversas pessoas, estaturas diferentes, pesos diferentes, viram mais ou menos o que eles gostariam que fosse o normal e fizeram uma relação, né, de peso pela área do corpo. Óbvio que não é a área precisamente, né, porque a estatura não, a área do corpo não é o dobro, né, não é o quadrado da estatura, mas é uma fórmula que você consegue chegar do peso em relação à estatura, tá? Que seria a estatura ao quadrado. Então, uma das formas seria fazendo isso, né? E além disso, seria muito melhor que não usasse o sistema que eles utilizam lá de pés e polegadas, né? Aquilo nem no sistema internacional mas os Estados Unidos é foda, né? Mas o ideal é utilizar em centímetro, que está no sistema internacional, e utilizar de meio e meio centímetro, porque os atletas são muito prejudicados com essa métrica que eles utilizam lá, né? Métrica não, né? A estatura que eles utilizam lá, que te pesa polegadas. Igual o Ramon, aconteceu com o Ramon ano passado no Olímpia. Ele tem 1,81, mas na desidratação ele perdeu um pouco de estatura. Então ele chegou com 1,80, de 101 quilos ele tinha que pesar 98. Então por causa de um pouco menos de 1 centímetro, ele teria que perder 3 quilos. Se fosse de meio em meio centímetro, a pessoa, como eu falei, ela pode acabar perdendo um pouco de estatura durante o processo de desidratação, a margem seria muito pequena, então seria, sei lá, 400 gramas, 300 gramas que ela teria que perder caso ela diminuísse meio centímetro. Então é algo muito mais fácil para os atletas conseguirem fazer na hora da competição. Então, bom, acho que é isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Como eu disse, já se passou um ano, não mudaram nada. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e até a próxima.